Você conhece o clube de vantagens da S1 Live? Não conhece? Então toma aqui, ó. Eu trouxe um cara mais do que especial que vai trazer uma mensagem ainda mais especial para você ficar ligado no clube de vantagens da S1 Live. Alô, Coringa! Ao som do Coringa. Quer concorrer a R$500 do bolão e ao sorteio de uma camisa oficial toda semana? Clube de vantagens da S1 Live. O link tá na descrição. Tá aí, meus amigos, o pedido do Coringa é uma ordem. Baixe o aplicativo e faça parte do clube de vantagens. Dito isto, vamos às informações de hoje. Vice-presidente de futebol do Flamengo deixa muito claro a verdade do que aconteceu sobre a negociação envolvendo o jogador Maicon, que quase veio para o Flamengo, mas vai ficar no Corinthians. Ainda disse sobre a negociação de renovação com Gabriel Barbosa. Léo Ortiz chega ao rubro-negro carioca e você vai saber tudo, o horário, tudo do jogo entre Flamengo e Fluminense agora comigo aqui na S1 Live. Mas antes, quero pedir para você que está chegando com a gente, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. É muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento, porque eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado na noite dessa sexta-feira, porque sextou também aqui na S1 Live. Então vamos às informações, né? Hoje, o Léo Ortiz ele foi apresentado oficialmente como novo jogador do Clube de Regatas do Flamengo, vestiu a camisa 3, falou ali com a imprensa, né? Falou o quanto que ele se esforçou para poder efetivamente esse negócio ele dar certo. Enfim, o zagueiro que vê o rubro-negro como o maior do Brasil e também elogiou a concorrência, né? Lembra que outros defensores históricos do clube se colocam à disposição para poder estrear, já se colocou à disposição para poder estrear contra a equipe do Fluminense. É isso, chegou, treinou, foi apresentado e quer jogar já no Fla-Flu. O Flamengo apresentou oficialmente na tarde dessa sexta-feira o seu terceiro reforço. Trata-se de Léo Ortiz. Depois, antes, né, já tinha chegado o De La Cruz e também o Matias Vinha. Os valores são 7 milhões de euros, quase aí 37,6 milhões de reais. Um dos defensores mais caros da história do Clube de Regatas do Flamengo. Em sua primeira entrevista no Ninho, ele classificou o clube como o maior do Brasil e ainda ele deixou muito claro que está encantado com as condições de trabalho encontradas no rubro-negro carioca. Chegou com pompas, um dos principais zagueiros do Brasil, para formar dupla ali ou com o Léo Ortiz, com o próprio Fabrício Bruno, enfim. Hoje o Flamengo está com 4 defensores de alto nível, né? Tem o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, o Davi Luiz e agora também o Léo Ortiz, formando, na minha opinião, uma das linhas defensivas mais fortes, tanto que não vem tomando gols nessa temporada. E mais uma vez eu reforço, ele deixou muito claro, estou à disposição para jogar no próximo sábado contra a equipe do Fluminense. Eu tenho certeza, né, de que o Tite ele preza muito pela meritocracia. Eu acho que ele não vai já colocar de imediato o Léo Ortiz em campo, né? Enfim, tem jogadores um pouco mais à frente, mas ele chega sim para brigar pela titularidade com os jogadores que lá estão no rubro-negro carioca. Então, boa sorte, Léo Ortiz, seja bem-vindo ao Flamengo e que possa ser, né, essa contratação, uma contratação histórica que possa ganhar muitos títulos com a camisa rubro-negra. Além disso, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ele trouxe aí com um arzinho de deboche, né, que só o Marcos Braz sabe fazer, sobre a situação envolvendo o Maicon quando foi perguntado. Só deixar aqui muito claro, quando o Léo Ortiz, quando o atleta ali no Flamengo ele é apresentado, depois ele se retira ali da sala Vitorino Schermon, né, que é a sala de imprensa do Flamengo, e o Marcos Braz e também o Bruno Spindel ficam à disposição da imprensa para responder algumas perguntas. E a pergunta que foi feita foi sobre o Maicon. Ele disse, ó, a proposta ao Shakhtar foi recusada. E ele não foi de encontro com o que foi noticiado na última semana, de que o Flamengo estava nesse momento, né, um pouco antes de fechar a janela, tentando a contratação do jogador. Ele deixou muito claro que a proposta foi feita dia 19 de fevereiro, mês passado, né? Quase um mês aí, quase um mês não, um pouco menos aí de um mês. Mas enfim, foi quase mês passado, foi o mês passado, dia 19 de fevereiro a proposta, e não foi essa proposta, segundo o Marcos Braz, tá? Respeitando os amigos aí, os companheiros de imprensa, mas segundo o Marcos Braz, a única proposta que foi feita foi para o Shakhtar. E aí que entra a situação do Maicon.
Porque a imprensa paulista, a gente sabe que a imprensa paulista gosta de arrumar tumulto, gosta de diminuir as coisas inerentes ao clube de regatas do Flamengo. Eles fizeram o seguinte, o Maicon esbanjou o Flamengo. O Maicon não quis jogar no Flamengo. O Maicon negou o Flamengo para poder jogar no Corinthians, receber em dia, por brigar por títulos, né, Maicon? Mas o Marcos Braz trouxe aí que essa não foi a verdade dos fatos. O Marcos Braz, quando fez entrevista, quando fez a proposta para o time do Shakhtar, deixou muito claro, entre linhas, evidentemente, de que ele só fez a proposta para o Shakhtar porque o jogador deixou muito claro que queria jogar no Flamengo. Então o Braz fez o seguinte, entrou em contato com o staff do jogador e com o jogador e o staff deram um ok e o Marcos Braz fez uma proposta oficial para a equipe do Shakhtar, sendo que essa proposta oficial ela foi negada pelo time ucraniano e o Flamengo resolveu não seguir nas negociações. Diferentemente do que vem sendo veiculado pela imprensa paulista de que o jogador não quis jogar no Flamengo e preferiu ficar ali no Corinthians. Tava muito estranho. Estava bem notório que tinha alguma coisa mal contada e o Marcos Braz agora ele vem explicar, né, que não era bem assim, não foi uma proposta agora em cima da hora, o jogador não foi o jogador que negou o Flamengo, foi o Shakhtar, muito pelo contrário, o jogador queria vir para o Flamengo, por isso que o rubro-negro fez a proposta aí para o Shakhtar, tá bom? Abre aspas aí para o Marcos Braz, ó. Dia 19 de fevereiro o Flamengo fez uma proposta ao Shakhtar e foi recusada. Fica difícil que não tenha uma situação bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Eu não estou mais na fase de menino e nem de amador. Se a gente fez proposta ao Shakhtar é porque as coisas andaram bem na outra ponta. Ele quer dizer o seguinte, se a gente fez proposta para o Shakhtar, a gente não é maluco de fazer uma proposta para o clube do cara sem ouvir o cara antes, deixando muito claro que o atleta ele gostaria de jogar no Flamengo e que a negociação só não caminhou por conta do Shakhtar que não quis negociar o atleta naquele momento. Gabriel Barbosa treina à parte e ainda pode ser desfalque no Fla-Flu do próximo sábado. Há uma expectativa de que ele possa ir jogar o Fla-Flu. O Gabriel que tem no Fluminense, né, o seu principal rival, né, até porque o Gabriel, inerente aos clubes cariocas do Fluminense, foi onde ele balançou mais as redes, seria um jogador importante. A gente sabe que hoje o titular do Flamengo é o Pedro, mas o Gabriel em Fla-Flu ele cresce muito, tanto que ele é o artilheiro do Flamengo nesse clássico nos últimos anos. Entretanto, ele e também o Wesley continua se preparando, continua buscando a melhor forma física, né? O Gabriel ainda sente um pouco de dor, mas a tendência, né, se for seguir as informações que a gente vem obtendo, a tendência é que o Gabriel ele seja poupado para essa primeira partida do Flamengo contra a equipe do Fluminense. E o Wesley está praticamente aí descartado, né? Ele também não deve jogar, a não ser que mude muita coisa de hoje para amanhã. Mas a tendência é que o Flamengo tenha esses dois desfalques, né? O Fluminense também tem um desfalque importante, que no caso é o volante Wesley. Então o Gabriel Barbosa pode ser desfalque, o Flamengo vai contar aí com o Pedro, enfim, com toda a gama de atletas que tem para poder tentar aí uma vitória importante. É muito importante essa primeira vitória contra o Fluminense, e aí o Flamengo ele vai para o segundo jogo com a vantagem, né? O jornalista Vene Casagrande, no seu perfil oficial, ele trouxe a informação, né? O Flamengo vai jogar sábado, 21 horas contra o Fluminense, e dia 17, né? No domingo, às 16 horas, Nova Iguaçu e Vasco ainda não tem ainda um local definido, tá bom? No outro final de semana, a tendência é que se inverta, é que o Flamengo e o Fluminense joguem no domingo e o Vasco e o Nova Iguaçu joguem no sábado, beleza? Você que tá com a gente, deixa o like, inscreva-se aqui na S1 Live, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Amanhã é dia de Fla-Flu, vai ter live 11 horas da manhã, vai ter pré-jogo, então cola com a gente aqui, porque você não vai se arrepender. Rumo aos 100 mil inscritos, contamos com você, forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!